Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje é muito conhecido por nós, porque sempre nós temos que explicar essa passagem para os nossos irmãos protestantes, né? Porque está falando dos irmãos de Jesus, mas nós sabemos claramente que esse termo irmãos, né, para os hebreus, ou seja, não existia o que para nós aqui é muito simples: irmão, tio, tia, primo, prima. Ou seja, para os hebreus é um termo só. Então, quando está falando irmãos, está falando que é daquela família, ou seja, da família de Jesus. Seus primos, primos de segundo grau, que seja, ou seja, são da família de Jesus, da família de sangue de Jesus. Ou seja, Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, é muito simples para nós explicarmos isso, para nós é tranquilo isso. Entendemos aqui. E irmos mais fundo ainda nesse evangelho de hoje, quando nós sabemos que quando Deus então chama Abraão e diz que dará uma grande descendência a partir de Abraão. Então aquela descendência, ou seja, da carne de Abraão, iria ter uma grande descendência dos filhos de Deus. Mas nosso Senhor então aqui vem falar de uma família que não mais pelo sangue, mas aquele que faz a vontade de Deus. Esse sim é da família de Deus. Ou seja, as ligações já não são mais sanguíneas, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele aponta para os discípulos, diz: estes são meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ou seja, estes são da minha família, porque eles fazem a vontade de Deus. Então todas as vezes que nós correspondemos a esse chamado de Deus e fazemos a vontade de Deus, nós somos então desta família. Nós nos unimos, claro, a essa grande família pelo nosso batismo e continuamos fazendo parte dessa família, então correspondendo a esse chamado de Deus, que nós sabemos que é uma luta árdua, grande, para nós então nos mantermos fiéis a esta família. Mas nós temos ajuda, principalmente ajuda espiritual, para nos mantermos cada vez mais fiéis. Hoje nós celebramos não é dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, mas nós estamos rezando essa missa votiva para pedir essa ajuda do céu, pedir a ajuda dos anjos, dos arcanjos para nós, que também lute conosco nessa batalha espiritual. Nós às vezes caímos, muitas vezes, em muitos pecados, porque nós dialogamos com o nosso inimigo. Achamos que somos fortes o suficiente para então lutar sozinho. E vamos para a guerra muitas vezes sozinho, queremos enfrentar as tentações, as provações sozinho. Esquecemos que Deus nos dá uma grande ajuda, dá nosso anjo da guarda, dá os anjos do céu, os santos, a Santíssima Virgem Maria. Então nós temos que nos apropriar dessas armas espirituais. Ou seja, e quando? Todos os dias, né? Rezar a Santíssima Virgem Maria que nos ajude, né? De utilizar os sacramentais, né? A água benta, as cruzes abençoadas, as medalhas abençoadas, o escapulário abençoado, e tantos sacramentais, e principalmente, claro, os sacramentos. Agora estamos voltando aos poucos às confissões,
a comunhão eucarística. Essas são as armas, mas também os santos do céu, os santos anjos, os arcanjos. O arcanjo Miguel, o grande guerreiro, que nós ouvimos, por exemplo, que quando lemos a carta de São Judas, que lutou então para ficar pelo corpo de Moisés. Não há então esse mesmo arcanjo de lutar por nós? Sim, só que nós temos que pedir, ter a certeza que ele luta conosco. Ou seja, que possamos então hoje saber que nós somos então desta família de Deus, todas as vezes que fazemos a vontade de Deus, que cumprimos os mandamentos, que amamos a Deus, que amamos o próximo, e que quando então tivermos com dificuldade, nós possamos pedir essa ajuda dos céus, aos santos, aos anjos, aos arcanjos, sabendo que também eles nos defenderá na hora da luta. Por exemplo, também, e aqui termino, quando nós precisamos dizer uma palavra de Deus para alguém. Nós sabemos, estamos ali numa conversa, de repente percebemos que aquele nosso amigo, nosso familiar, muitas vezes precisa de uma palavra de Deus. A quem vamos recorrer? Quem foi o arcanjo que anunciou então a Santíssima Virgem Maria? O arcanjo Gabriel. Pedir ajuda então, nessas horas, ao arcanjo Gabriel, que possa nos ajudar a ter a palavra certa, para dizermos a palavra correta, a palavra de Deus certa para tocar o coração daquelas pessoas, para que possa converter. Quando estamos precisando de uma ajuda, uma enfermidade, por exemplo, pedir ajuda a São Rafael, que ajudou o velho Tobit, então, a curar, a se curar, trouxe o remédio. Quando estamos lutando, aquela luta mais tenebrosa, às vezes, do nosso dia, pedir ajuda a São Miguel, que combata por nós. Ou seja, não deixemos, então, de pedir essa ajuda celeste a cada dia. Que os santos arcanjos, então, possam nos ajudar nesse dia de hoje e também a cada vez mais nos incluir e que possa nos ajudar a cada vez mais ser dessa família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.